Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma quinta-feira, dia 9 de novembro, 8h30 da noite, para poder divulgar autores nacionais, falar de livro, fazer sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo literário, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, vai conhecer um pouquinho mais o autor nacional Wilson Couto, que também é médico. Ele que super topou bater um papo com a gente para falar sobre as suas obras publicadas, e uma delas se chama Genéricos, a Fraude. Meu polêmico isso, né, gente? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Olá! Boa noite. Wilson, você tá me vendo? Sim, tô te vendo bem, e você? Então, eu acho que você deitou a câmera. Põe Perfeito. isso aí. Agora sim, desculpe. Querido, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Monique. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço você ter super topado bater um papo com a gente sobre as suas obras publicadas. Essa é a sua primeira live literária ou você já fez outras? Eu fiz outras, sim. Eu fiz umas duas do meu primeiro livro, né, Iatrogenia, um erro fatal. Fiz uma do outro livro, Vacina, e essa desse livro que foi o lançamento, essa é a primeira. Essa é a primeira do genérico. Que delícia! Então já está cascudo aí no meio da divulgação, falando de livro, assim é que é bom. Você Nem é de qual tanto, né? Eu lugar do deitei a Brasil? câmera agora há pouco, né? Então... É o quê? Nem tanto, porque eu deitei a câmera agora há pouco, né, do celular, então... Mas isso acontece, Acontece. não esquente a cabeça, isso acontece. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, né? Eu moro em São Paulo e eu formei em medicina em Londrina, depois fiz residência médica, tenho uma carreira longa, né? Morei fora 3 anos, já tenho alguns anos aí de rodagem como médico. Como escritor, eu sempre escrevi, gostei de escrever, né? Mas como escritor, assim, mais ativo com publicação, desde 2022 que foi publicado o meu primeiro livro. Ah, pois é, a gente vai falar dessa sua vida aí, cheia de dualidade, onde um lado é médico e o outro é escritor, cheio de criatividade. Apesar que no seu caso, as duas coisas se mesclam, porque você não escreve, por exemplo, fantasia. Você vem ali com os títulos da sua área, abordando suspense, crime. Então, é bem legal. Para a gente começar a falar sobre as tuas obras, antes eu vou ler aqui para o pessoal um pouquinho da sua bio que você me mandou, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho você, para aí sim a gente começar a entrar no teu lançamento. Ô, gente, o nosso escritor, como ele disse ainda agora, ele também é médico. Ele é médico cirurgião torácico e é professor, doutor de medicina, especialista em simulação clínica. Além disso, ele é pós-graduado em escrita criativa. Ou seja, ele vai de um ponto
assunto ao outro. Ô Wilson, o que é ser especialista em simulação clínica? Bom, eu sou um cirurgião, tá? Cirurgião aqui do sistema torácico, pulmão, essas coisas. A simulação clínica, tá? É uma especialidade dentro, não é uma especialidade de prática clínica, é uma especialidade dentro da docência, né, clínica, em que nós ensinamos através de manequins, tá? Manequins, bonecos, tá? Computadorizados, que imitam perfeitamente o corpo humano. Então, a gente simula uma série de situações clínicas para o aluno, tá, de medicina treinar. Então, é possível você fazer vários, assim, situações diversas, sopros cardíacos, emergências clínicas, e o estudante treina como se fosse um paciente, mas, na verdade, é um robô, né? É um robô. E nós fazemos essa programação, essa interação com o aluno. Ah, que interessante! Bom, o nosso autor escreveu 2 teses e inúmeros artigos científicos. Lembrando, gente, que a pegada é totalmente diferente do artigo científico para um livro que traz uma história com cenário e personagem. É totalmente diferente. Ô Wilson, essas 2 formas de escrita que você tem na sua vida, como é que você desenvolveu, por exemplo, a escrita de romance, a gente pode dizer assim, por exemplo? Porque essa semana eu recebi uma escritora que ela tem muito artigo científico publicado, e ela fala: Monique, eu precisei dar uma desintoxicada, porque eu estava escrevendo um romance e não era isso. Como é que você fez esse seu desenvolvimento? Não, é exatamente isso que você falou. Essa pergunta é muito importante. A linguagem técnica científica é uma linguagem que não é atrativa para o leitor comum, tá? E você tende, né, a ir por esse caminho. Ela é repetitiva, ela usa, assim, ela é formal, tá? E um leitor comum, se você escrever um livro, mesmo se for um livro, por exemplo, um ensaio, tá? Não for um romance, se escrever um ensaio, usando essa forma, você não vai ter leitores, tá? Porque realmente o leitor vai desistir logo. É uma linguagem assim, científica, técnica, é uma linguagem para o público técnico, e mesmo assim não é fácil muitas vezes, porque um princípio, às vezes, da linguagem técnica, científica é o escrever difícil, né? Não é que é o princípio, seria um erro, tá? Mas isso se repete. Por outro lado, a literatura de ficção, né? O texto literário, ele tem que ser atrativo para o leitor, ele tem que ser fluido. Ele não pode ter uma linguagem rebuscada, uma linguagem repetitiva, senão o leitor não vai ler, tá? E a arte, justamente, né? Esse é um aprendizado eterno do escritor, se tornar, né, palatável. Se você vê, e como você aprende isso? Ok, tem cursos, tem uma série de coisas, mas se aprende muito lendo. Se você lê os grandes, né, mestres, você lê Stephen King, por exemplo, você vê que é uma linguagem simples, né, alguns livros dele, mas esse simples é que está o segredo de como escrever assim, né? Parece que você está vendo um filme, né? Aquela linguagem bem fluida. Eu falei o King, mas tem vários outros assim. Mas é um desafio constante e um aprendizado. Você tem que se policiar para tornar o seu texto, né, digerível, né? Digerível. Pois é. Durante aí o teu processo criativo, na verdade, né, dos teus livros, você se pegou em algum momento e falou assim: opa, peraí que eu tenho que refazer esse capítulo aqui porque está muito técnico, tem alguma coisa aqui que o leitor não pode se sentir inserido, e aí você precisou refazer? Sim, o gênero que eu escolhi, tá? Hoje eu estou diversificando, tá? Mas o gênero inicial do primeiro livro, iatrogenia, que é um termo médico, tá? É um suspense médico, do estilo do tipo do Robin Cook, né? Que escreveu vários outros livros, do escritor americano, envolve termos médicos, tá? E é uma preocupação que eu sempre tive, é uma história médica, envolve cenas médicas, tá?
é uma ficção, mas envolve cenas médicas, medicamentos, anestesia, a história são sobre dois anestesistas, né, dois médicos que se formam juntos e depois fazem residência de anestesia. Então, só que assim, isso o leitor comum tem que ler e entender. Essa é uma preocupação que eu tinha, de que isso seria palatável. Quando o livro lançou, né, e eu sempre procurei deixar bem claro no texto o que eram os termos médicos e as cenas médicas, tá? Quando o livro lançou, a minha preocupação era essa. Quando eu recebi os primeiros feedbacks, né, foi de que a pessoa ali conseguia entender o que eu estava querendo dizer, né, em termos para o leigo. Então, isso, para mim, foi gratificante, dizer assim, olha, eu consegui traduzir isso, porque se você fizer uma história com termos técnicos apenas, ninguém vai entender nada e vai ficar aquela coisa, né? Assim, que não era o objetivo do livro. Sim. Então, assim, essa era uma precaução que eu tinha, e esse gênero exige isso. Né? O livro é para o leigo. Ela envolve uma história médica, mas é para o leigo, não é para médicos. Tá? Médicos talvez tenham um pouquinho mais de facilidade, mas quem lê, o leigo, tem que entender o que traz por trás da história médica. Tem que se atrair por esse tipo de história. Né? Muito bem. O nosso autor aí acabou revalidando seu diploma nos Estados Unidos, onde morou por 3 anos, se especializando ainda mais. Hoje ele vive em São Paulo, com a esposa e 2 filhos. Ele é um apaixonado por literatura e se inspira nos clássicos. Qual foi o último clássico que você leu? Eu gosto muito do Dostoiévski, né? O último que eu li dele foi o Idiota, e eu estou terminando o livro do Prêmio Nobel, o Fosse, que é a Alice, né? A Alice, o livro do Prêmio Nobel, que é um livro bem diferente, assim. Eu estou terminando. Esse não é um clássico, assim, no sentido exato, mas é um Prêmio Nobel que ganhou esse ano, né? Você leu Gente Pobre? Gente Pobre eu ainda não li, está na minha lista. Maravilhoso, maravilhoso. Leia. Você que leu o Idiota, eu ainda não li o Idiota, vou ler agora início de 2024. Mas Gente Pobre dele é maravilhoso. Nossa, que leitura fantástica. Sabe um que eu não gostei de jeito nenhum, que eu fui cancelada na internet? Tolstói. O Tolstói eu li muito pouco, eu li mais contos dele. Foi cancelada porque eu falei que eu não gostei de Tolstói. Oh, meu Deus, você não pode nem não gostar, entendeu? Bom, o nosso autor publicou um suspense médico chamado Latrogenia. Iatrogenia. Latrogenia, um erro fatal. O que fala esse livro, Wilson? Iatrogenia, tá? Iatrogenia. Iatro. Iatro, não é latro. Iatrogenia. Iatrogenia é uma palavra médica, é um termo médico que significa assim, qualquer erro médico involuntário, tá? Qualquer erro médico que você comete no paciente é chamado de... Hoje tem uma outra terminologia que chama evento adverso, tá? Iatrogenia é um erro médico. Então, iatrogenia, a história em si, tá? Gira em torno de um erro médico, tá? Um suposto erro médico, mas que por trás desse erro médico não foi bem um erro, tá? Tem todo uma trama e um suspense, por que esse erro aconteceu, tá? E as circunstâncias que levaram, né, que levou, tá, o anestesista, no caso, né, o Paulo, que é o personagem do livro, a cometer esse erro, tá? Ele é um médico anestesista que teve alguns problemas na sua carreira, né, de dependência química, né, da droga dolantina, que às vezes era disponível em hospitais, tá? Ele tem uma personalidade bem complexa, ele cresceu junto na faculdade, né, digamos assim, com outro amigo dele, e esse amigo dele acabou tendo uma morte trágica por suicídio, né, por um problema com a esposa, tudo. E aí a história básica é essa trama,
tá? E o erro médico que o Paulo cometeu durante uma cirurgia, de uma cirurgia plástica, que também é muito amiga dele, tá? Ele anestesiava para ela, né? Fazia as anestesias dela, Elisa, e a trama básica gira em torno desse erro médico, tá? E os desdobramentos que isso teve na vida deles, né? Do Paulo e da Elisa, que tomaram esse processo, e por que ocorreu esse erro, tá? Tudo a trama que está por trás disso. Muito bem. Eu falei aí errado 2 vezes, gente. Não é latrogenia, é iatrogenia, tá? É iatrogenia, um erro fatal. Iatrogenia significa qualquer dano provocado no paciente pela má prática médica. Neste suspense médico, encontramos 2 amigos, estudantes de medicina, que se tornam anestesistas. Nas suas trajetórias de vida, terão de enfrentar uma grande traição, a enorme dor de uma perda e a dependência química de um deles. Por trás de um aparente erro médico, durante uma anestesia geral no centro cirúrgico, esconde-se algo a mais. Os desdobramentos judiciais do caso não foram as únicas consequências. Esse livro é inspirado em algum caso real ou não? Não. Ele é ficção mesmo. Agora sim, as cenas, né? As drogas que os anestesistas usam, as cenas de hospitais, óbvio que eu me inspirei em casos reais. Eu tenho assim, não em casos reais, em situações reais, né? Não em casos de pacientes reais. Eu tenho um amigo que é anestesista e ele me prestou assessoria quando eu precisava saber como era a trajetória de uma residência, de uma especialização em anestesia, o que cada residente fazia em cada ano. Eu perguntava para ele quais as drogas que eles usam para fazer a anestesia do paciente, né, porque eu não sou anestesista. Então ele me prestou essa assessoria para o livro ficar realista, né? Mas ela não é uma ficção, não foi baseado num caso real. Muito bem. Além desse livro, o nosso autor também tem outro de contos, chamado Vacina e Outros Contos. Esse de conto você publicou quando? Agora, 2022? Sim, foi 2022. Ambos foram 2022. É que o primeiro demorou mais para sair, então acabou saindo em 2022. O Vacina acabou saindo alguns meses depois. O Vacina é um livro de contos que envolvem a medicina, a maioria dos contos, tá? São contos da área médica, inspirados em fatos reais, tá? Não são, assim, algumas cenas são bem realistas, mas tem alguns outros contos que também não são relacionados à medicina. Esse livro foi um livro que ficou em segundo lugar com melhor narrativa curta, né, no Prêmio Book Brasil desse ano, tá, de 2023, que é um prêmio assim, que ganhou um certo prestígio, né, já teve acho que 3 ou 4 edições. Ele ficou em segundo lugar, melhor narrativa curta, o Vacina. É um livro, assim, de textos, de contos que envolvem a medicina, mas alguns também não. E o título, o conto que dá nome ao livro é o Vacina, que envolve a vacina. Desculpa, fala, Wilson. Não, a vacina, no caso aí, era relacionada à vacina contra a Covid, no caso que foi uma situação, né, que envolve um pouco da história da situação que todos viveram, que é a pandemia, né, esse conto Vacina. O livro tem aí 130 páginas, tá? E também está no site da Amazon. Vacina e Outros Contos diz o seguinte: médico e amante da literatura, o Wilson Couto transforma o que mais conhece, o ambiente hospitalar, em uma obra extremamente plural e dinâmica. Vacina e Outros Contos é uma coletânea de contos cujas narrativas são intrigantes e cativantes e contam com a escrita fluida e acessível do autor. Quantos contos você colocou aqui nessa obra? São 20 contos. São 20 contos, gente. Já está lá no site da Amazon. Não tem e-book, só tem livro físico, tem? Não, ele tem
é que ele está vendido, porque ele tem, são dois links diferentes, não está no mesmo link, mas tem sim, tem o formato digital, e-book e físico, só que são dois links diferentes. Ah, tá, entendi. Além desse também, o autor tem aí a obra mais recente, que é também tema da nossa entrevista, que se chama Genéricos, a Fraude. Ô Wilson, esse livro, aliás, eu tenho que te parabenizar por essa capa, tá lindíssima. Obrigado. Essa capa tá lindíssima. Você publicou por editora ou foi independente? Não, ela foi uma autopublicação, mas eu contei com a editora Penalux, que é a minha editora atual, é quem fez todo o trabalho de editoração, mas eles fizeram o trabalho e eu coloquei na Amazon, e agora, tudo correndo bem, no fim do ano a gente vai lançar o formato físico. Houve uma estratégia de lançar o digital primeiro, tá? Como forma de autopublicação, eu preferi assim, mas assim, tem selo editorial, tá, por trás. O Genéricos a Fraude, que é um livro um pouquinho maior, tem 190 páginas, mas no fim do ano ele está disponível no formato físico, digital já à venda, e no final do ano, agora, começando ano que vem, vai sair, tudo correndo bem, o formato físico também. Maravilha, a capa está lindíssima de Genéricos a Fraude. E o que fala esse livro, Wilson? O que você traz nessa obra? Bom, esse livro, sim, foi bem inspirado em fatos, tá? Fatos reais, é um pleonasmo, né? Em fatos de um livro americano, tá? Em fatos narrados nesse livro americano, que é uma escritora americana, que chama Catherine Eban, que chama Bottle of Lies, tá? Frascos de Mentiras, em que ela narra uma série de problemas e denúncias que ela faz contra a indústria de medicamentos genéricos. Os medicamentos genéricos são os medicamentos mais baratos, né, que eles têm que ter o mesmo efeito terapêutico que os medicamentos de marca. Eles se quebra a patente dos medicamentos de marca e eles produzem, tá? A indústria farmacêutica produz o medicamento genérico por um preço mais acessível. Ele tem que ter o mesmo efeito terapêutico, tá? E respeitar os mesmos princípios, né, de atuação nos pacientes. A maioria desses medicamentos, tá? A grande farmácia do mundo, tá, está localizada na Índia e na China. Eles produzem muitos medicamentos desses e eles exportam os insumos, que são, né, a matéria-prima para se produzir esses medicamentos. O Brasil produz genéricos, mas recebe muitos insumos desses países. Não estou falando que genérico é ruim, não, tá? Ou que não presta, mas houve uma denúncia grande, tá? Contra uma indústria farmacêutica específica da Índia, que tinha uma série de irregularidades na produção desses medicamentos. Irregularidades do tipo assim, tinha uma fábrica que produzia os medicamentos corretos, de forma correta, tá? E tinha outras fábricas que eram só tipo de fachada, que não respeitava os processos corretos da cadeia produtiva. Então, quando, por exemplo, vinham inspetores americanos, eles eram guiados para a fábrica modelo, tá? Mas, na verdade, os medicamentos, muitas vezes, para vários países, eram produzidos nas outras fábricas que não tinham nenhum controle adequado, tá? Tem uma coisa que era permitido, tá? Na indústria de genéricos, que foi denunciado pela Catherine Eban nesse livro, que é a produção em dupla via, dual track, ou seja, medicamentos que são exportados para os Estados Unidos, por exemplo, genéricos, tinham um melhor controle de qualidade do que eram exportados para outros países, como a África, tá? Mesmo o Brasil, teve alguns medicamentos que chegaram aqui dessa indústria farmacêutica específica. Então, tem uma série de denúncias. Eu fiz uma história de ficção, tá? De ficção, que se passa, que envolve Índia, Estados Unidos e Brasil, envolvendo essa fraude da indústria de genéricos. Foi inspirado nos fatos narrados por essa escritora, mas é uma história nova de ficção, tá? Em que envolve, tá, a Agência Nacional a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? O FDA americano, e toda a cadeia de produção desses medicamentos na Índia, tá? Então, é uma trama, é um thriller, tá? Também envolvendo a medicina, no caso, a biomedicina, né? Que é a indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica, em que ocorrem também uma série de intrigas com
tentativa de se esconder provas, né, crimes, tá, praticados por essa indústria farmacêutica, tá, que tenta vender seus produtos a qualquer preço, né, inclusive colocando em risco a vida de milhares de pessoas, tá, com medicamentos contra a AIDS exportados para a África, tá. Então isso foi inspirado em fatos, mas é uma ficção, o meu livro. Foi inspirado nesse livro. Muito interessante essa pegada, né? Esse abordamento, esse tema que o autor vem trazendo. Genéricos à fraude. A gente tem um inspetor aí da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que morre de maneira misteriosa lá na Índia. Quem é esse inspetor, Wilson? O nome do personagem, você quer dizer? Ele é o Pedro Bastos, né? Ele é um inspetor daqueles bem, assim, Caxias, no sentido, assim, de ser um cara que tem uma formação brilhante, que segue todo o manual, né, das inspeções, né, das regras. O inspetor é aquele que vai visitar a indústria para ver se está tudo correto, né, na produção dos medicamentos, tá? Então ele segue tudo by the book, né, certinho as coisas. E ele desconfia, numa primeira viagem que ele fez para a Índia, que era para fechar contratos, ele não estava em uma viagem de inspeção, ele desconfia já dessa indústria, tá? Ele teve contato com o presidente da indústria e durante o almoço, tá, ele começa a desconfiar de algumas coisas, dos diálogos, tudo, e depois de 2 anos, tá, 4 anos depois, tá, quando esses medicamentos já chegam no Brasil, tá, ele começa a analisar e ver que tem algo de errado com esses medicamentos e resolve fazer uma visita presencial lá. Tá, ele consegue forçar a Anvisa ali dar uma viagem para fazer uma visita presencial lá. Tá? Mas antes disso, já tinha, assim, tem um outro personagem, tá? Que são 2 indianos que estavam radicados nos Estados Unidos e foram trabalhar na Índia, tá? Que é Kini, tá? E o outro, que é o Patel. Um deles também morre. Tá? E depois o Kini entra em contato com o Pedro Bastos, tá? Para tentar descobrir tudo o que está por trás, tá? Dessa morte do amigo dele, tá? Esse médico, esse farmacêutico Kini, tá? Ele vai para os Estados Unidos e tenta iniciar uma série de denúncias contra a indústria, e a luta dele, tá? É transformar tudo o que ele tem em mãos numa denúncia no FDA, que o FDA seria a Anvisa nossa, Food and Drug Administration, que é a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos. Então, é a luta dele para transformar isso em denúncia lá, tá? E o Pedro Bastos, que foi para a Índia e acabou morrendo, tá? E aí, né, como transformar isso em denúncia aqui no Brasil também, tá? E tem um amigo dele que recebe documentos, um dia antes dele morrer, ele despachou alguns documentos para ele, tá? Então, aí começa toda essa história entre juntar as provas nos Estados Unidos, no Brasil, tudo isso, toda essa trama. E tem mais coisa no livro, tem muito mais trama e intriga. Nossa. Quer dizer, já começa em ritmo acelerado a leitura, né? O autor já joga aí no nosso colo um ritmo acelerado. Havia avaliado uma fábrica de medicamentos genéricos que exportava seus produtos para o Brasil. Essa fábrica... Eu não sei se você chegou a mencionar o nome dela. Você falou o nome da fábrica pra gente? A fábrica fictícia chama Chabar Farmacêutica. Aí o nome da fábrica. E ela exportava os produtos para o Brasil. Um funcionário graduado da mesma empresa, a Chabar Farmacêutica, é assassinado em condições também suspeitas. O que essas mortes têm em comum? Ô Wilson, esse livro tem continuação ou você fechou ele nesse volume? Eu fechei ele nesse volume, sim. Tá? É possível fazer uma continuação dele, tá? Porque o personagem que narra a história, que ele não aparece o nome dele, porque ele ficou num programa de proteção à testemunha, até para fazer as denúncias, tá? Ele que narra a história, ele não fala o nome dele, tá? E ele depois ele termina a história, ele vai para os Estados Unidos, tudo,
tá? Ele sai do programa de proteção à testemunha no Brasil, né, por causa das delações que ele fez, vai tentar emigrar para os Estados Unidos, permite uma continuação, tá? Mas eu não penso em fazer uma continuação dessa história, não. Eu estou trabalhando agora num outro projeto, então não penso, não. Entendi. Agora, para criar uma história dessa, né, cheia de aventura, suspense, morte, trazendo um tema que chega a ser polêmico, com suposições e coisas que realmente aconteceram, qual foi o teu maior desafio ao escrever esse livro? O maior desafio, primeiro, também simplificar a linguagem, fazer, né, embora a linguagem de medicamento seja mais compreensível, né, da indústria farmacêutica genérico, acho que todo mundo sabe o que é o genérico. Olha, é um medicamento que tem que funcionar igual ao de marca. Ok, mas tem alguns princípios, que nem, por exemplo, bioequivalência, né, o que é testes de estabilidade que são feitos nos medicamentos, então eu tenho que explicar isso de uma maneira também palatável. O segundo desafio eu me inspirar num livro e me inspirar, não cometer plágio, né? Ou assim, é uma história diferente, tá? Isso é possível a gente se inspirar numa outra obra, criar uma obra diferente, óbvio, mas tomar os seus cuidados em relação a isso. O outro desafio assim, não passar uma mensagem, assim, eu tenho, né, um advogado, tenho uma assessoria jurídica, assim, por amizade, tudo, assim, algo que, os genéricos, toda a indústria de genéricos é ruim, os remédios indianos são ruins, não é essa a mensagem, né? É uma história de ficção, mas inspirado no fato que aconteceu, tá? Não deixar também a impressão de que todo genérico é ruim, não, as coisas evoluíram, mudaram, mas precisa sempre o sinal de alerta em tudo que envolve, tá, a prática médica, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos médicos, tudo isso precisa muito cuidado, porque tem, sim, coisas que estão, que se desenvolvem, às vezes, de maneira irregular. Tá? Muito bem. Anos depois, a justiça americana recebe uma série de denúncias graves envolvendo a referida companhia. Ou seja, essas denúncias são feitas pelo teu narrador, é isso? Não, a denúncia na justiça americana é feita pelo personagem chamado Kinney, porque ele sai de dentro dessa indústria, como o amigo dele morreu em circunstâncias que ele sabe que foi um assassinato, mas não tem como provar, tá? Mas ele foi juntando provas de dentro da indústria, tá? E resolveu ir para os Estados Unidos e denunciar, porque como essa indústria municiava os Estados Unidos de medicamento, fornecia muito medicamento, então ele resolveu ir para os Estados Unidos e denunciar. Ele entrou em contato com o FDA antes, e essa é a luta dele para denunciar lá. Paralelamente, no Brasil, se desenvolveu um outro eixo, né, que foi a morte do Pedro Bastos, tá? Que mandou para o amigo dele as denúncias também. Então, os dois eixos, né, o eixo indiano, do denunciante americano, indiano, que foi para os Estados Unidos, e o eixo do denunciante brasileiro, que abriu a denúncia aqui no Brasil, só que aqui no Brasil ele teve dificuldade para fazer avançar. Tá? No Ministério da Justiça, tá? Na CPI do Congresso, porque não havia interesse, tá, em investigar-se isso. Tá? Essa fábrica ia abrir uma indústria no Brasil, uma fábrica no Brasil. Tá? Estava investindo nisso, tá? Através de corrupção, uma série de coisas, ele tinha os políticos na mão. Então, tinha que casar as duas investigações, tá? A americana e a brasileira. É essa a trama do livro, para tentar derrotar a indústria e o cabeça, tá? Que é o Dinesh Patel, que é, né, uma pessoa, assim, um psicopata da indústria, né? Um cara que herdou do pai toda a família, tá? Toda a família, toda a indústria farmacêutica, né, que eles desenvolveram genéricos durante anos, tá? Ele foi nesse caminho, tá, para manter esse império, tá, e praticando crimes. Muito bem. Agora, durante esse teu processo criativo, né, você inseriu algum romance dentro dessa história? Existe alguma figura feminina que acaba se envolvendo com algum personagem que está ali? Sim,
existe uma figura feminina, é uma figura poderosa, porque ela era uma pessoa, ela tornou-se uma pessoa presidente da Anvisa, tá? Ela substituiu um outro senhor que era um presidente fisiológico, aceitou muita coisa dessa indústria. Quando ela recebe as denúncias, tá? Ela resolve ir adiante, tá? E investigar, né? Junto com o nosso narrador, né? E eles têm, sim, um romance, tá? Inicial, que vai se desenvolvendo, e ele admira demais, porque ela foi corajosa, só que ela sacrificou a carreira dela, porque quando ela começou, ela foi responsabilizada, falou, olha, se a Anvisa, né, assim, ela não tinha culpa da gestão anterior, mas ela acabou sendo responsabilizada, né, para tentar puxar o tapete dela, até, né, ela pedir demissão, saiu da Anvisa. Tá? E aí ela arrumou um outro emprego na prática privada, se reergue, e ele, né, que sim, que após uma tentativa de assassinato dele, resolve, né, entra nesse programa de proteção à testemunha e resolve levar adiante as denúncias. Então tem esse romance, sim, essa figura feminina é uma figura importante na trama, sim. Muito bem, já temos aí uma pitada de romance. Agora, projetos para 2024 ou 2023, né? A gente está no finalzinho, não sei se dá tempo. Mas o que você está trabalhando aí? Já tem livro para ano que vem? Como é que está isso? Eu estou agora, assim, o lançamento, eu quero fazer os genéricos, o lançamento do formato físico, deve ocorrer no começo de dezembro, ou final de, vamos ver o planejamento da editora. Eu alternei, eu fiz um romance, né, ou um texto longo e fiz o de contos. Agora eu fiz os genéricos e eu estou escrevendo um de contos. Já tenho, diria o quê, uns 10 a 15 contos escritos, de um livro que vai, assim, o título do livro vai chamar Pastoral Brasileira, tá? É uma história, a história do conto título, que é um conto longo, envolve um pouco episódios da invasão do Congresso Nacional do 8 de janeiro, da agressão que alguns meninos tiveram dentro de um ônibus, né, escolar, tá? Numa cidade vizinha de São Paulo. É uma história, é uma história política, né, sem viés político, né, mas é uma história, são temas recentes da história do Brasil, e que o título remete ao livro Pastoral Americano, do Philip Roth, né, que narra um pouco daquele declínio, entre aspas, né, do American Way of Life, né, então, no sentido da pastoral, no sentido de doutrinação, tá? E esse é o título que eu tenho do livro, desse conto, e esse é um livro para aí o ano que vem. Eu ainda estou trabalhando nele para 2024. Vamos ver se até o meio do ano eu terminei todos os contos, né? Já tenho vários temas de contos, mas preciso, obviamente, escrevê-los para aí agosto, para sair, se Deus quiser, em 2024. Eu acredito no segundo semestre de 2024. Estamos trabalhando nele. Que maravilha! Teremos obra aí ano que vem. Bom, o genérico, gente, está aqui no Kindle disponível. Como ainda não tem a versão física, eu estou acessando ele aqui no digital. Eu posso ler um trechinho do seu livro? Claro, por favor. Você tem algum capítulo de preferência? Aí eu já abro aqui e leio. Ou eu posso ler aleatoriamente? Pode escolher aleatoriamente, não tem problema não, Monique. Tá bom. Vamos ver aqui, gente. Vamos para o capítulo 5. Aí. Não, capítulo 6. Vamos avançar um pouquinho para a gente entender. Sim. Se eu pegar alguma parte que é spoiler, você me trava, ouviu? Não tem problema, tá. Hilda Leite era uma senhora simpática, de 70 anos, com estatura baixa e um pouco obesa.
Tinha cabelos brancos, curtos, que fazia questão de deixar na cor natural. Mantinha-o bem penteado para o lado, sempre preso com uma fivela barata. Na sua face rechonchuda, destacavam-se seus olhos pequenos, pretos e vivos. Morava com o marido numa casinha geminada, na zona norte de São Paulo. Ambos recebiam dinheiro da aposentadoria, que mal dava para cobrir as despesas mensais. Viviam de maneira simples. A dona Hilda tinha pressão alta e diabetes. O médico da Unidade Básica de Saúde, em São Paulo, a atendia periodicamente para controlar suas doenças. Um dia, comprou seus remédios na farmácia do bairro, onde tinha uma conta e permitiam que ela parcelasse os pagamentos, que se acumulavam. A balconista lhe ofereceu uma versão genérica do medicamento que usava para controle da pressão arterial. É o mesmo remédio, mesma dosagem, tudo igual, pela metade do preço, disse ele. Diante das circunstâncias, ela não pensou duas vezes. Comprou o medicamento genérico da marca Chabar, que havia sido importado para o Brasil. Quantas pessoas não vivem isso que a sua personagem aqui citada vive, né? E aí essa empresa Chabar é aquela que o nosso escritor explicou aqui anteriormente. E aí o livro vai se desenrolando. Agora, você tem planos de fazer um lançamento presencial para genéricos? Pra dizer a verdade, eu preciso pensar. Eu, assim, não investi muito no formato presencial. Eu não, sei lá, eu não achei que era uma coisa, pelo meu estilo, assim, que fosse dar tanto retorno, mas eu penso, talvez, mas ainda não decidi, não. Todos que eu fiz até agora foram, assim, eu fiz só do formato, digital, online, através de divulgação, tá? Não me atraiu muito o formato presencial, sabe? Não sei bem o porquê. Talvez eu faça. Para os amigos, um evento, tudo. Essa história que você deu da Dona Hilda é a parte que fala dos problemas dos genéricos dessa indústria no Brasil. Tá? Tem uma parte que conta os problemas dos medicamentos genéricos nos Estados Unidos, onde eles ocupam uma parcela importante, tá? Os problemas que teve remédios imunossupressores para transplante cardíaco, etc. E essa é uma parte que conta a história desses medicamentos no Brasil, tá? É uma ficção, alguns desses problemas, sim, mas teve medicamentos que deram problema, assim, do genérico. Olha, assim, todo médico sabe que, assim, se comenta, às vezes, tem genérico, a gente sabe que não funciona, esse é um jargão médico, tá? Não estou falando que isso é uma verdade, não estou falando que todos os medicamentos genéricos são assim, mas tem um pouco dessa coisa. Então, essa história dessa paciente Hilda é uma das histórias que começa a mostrar os problemas, tá? Que esses medicamentos chegaram nas unidades básicas de saúde importados pelo governo brasileiro e começam a dar problemas. É ficção isso, tá? Essa é parte da trama, tá? Mas essa história é dessa paciente Hilda que tem um desfecho, assim, um pouco trágico, né? Mas é para mostrar isso. Tá? Muito bem. O livro, gente, que foi publicado ainda há pouco, né? Entre aspas, foi publicado recentemente, já tem avaliação no site da Amazon. E os leitores estão dizendo o seguinte: durante o livro inteiro, eu fiquei achando que era uma história real, de tão bem escrita e detalhada. O livro foi baseado em fatos reais do livro Bolt of Lies, de Catherine Eban. Não conheço. Se eu tiver falado errado, me corrija, mas eu não conheço. Mesmo tendo boa parte de ficção, não dá para deixar de imaginar que os fatos ocorridos poderiam acontecer na mesma realidade. Aí a outra leitora está falando que é uma história excelente, um livro muito bem escrito e que prende a atenção do início ao fim.
Ou seja, o outro também está aqui super recomendando. A gente só tem avaliação, tanto é que o livro tem 5 estrelas no site da Amazon. Ah, que delícia! E ó, gente, está no Kindle ilimitado, tá? Então vocês podem aí, quem for assinante, acessar e ler essa história de 200 páginas. Ai, ai, lembrando que o autor também tem outros 2 livros publicados, o Iatrogenia, um erro fatal, e Vacina em Outros Contos. Esses 2 não estão no Kindle ilimitado, tá? Wilson, querido, você eu tô assim impactada com o que você traz nas suas tramas. Quero seu livro físico, principalmente genéricos, se você tiver e lançar. Então, por favor, quando você fizer, sinalize para quem gosta de livro físico poder aderir, ou então compartilhe seus links no Kindle Ilimitado, que a gente já joga na rede também. Aqui eu vou botar na descrição o link, mas é sempre bom, porque a gente sabe que outras pessoas vão assistir depois. E eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto e só te desejo sucesso. Volte sempre que quiser, tá, querido? Eu que agradeço o seu trabalho, né? Porque isso é muito, muito importante divulgar o autor nacional, o autor que não pertence às grandes editoras, mas faz um trabalho aí, né? Com muito amor e com muita vontade. Ah, deixa eu abrir um parênteses. Escritores que não fazem parte de editoras grandes, como ele falou, mas que são tão bons quanto os que vêm de fora. E o Wilson é a prova disso. Eu tenho um livro do Wilson aqui que tem físico, e eu já vou comprar no site da Amazon, porque eu quero conhecer mais a escrita dele. E, obviamente, ler genéricos, né? Pelo Kindle Ilimitado. Obrigada, tá, Wilson? Obrigado, boa noite a todos, boa noite a você, bom resto de noite. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que já já eu volto com mais autores nacionais. Beijo, gente, obrigada! Tchau, tchau.